Ô, gente boa! Sala de prosa retrospectiva. Tá lembrado daquela canção antiga? Ó, como o pensamento voa ao lembrar da terra boa. Coisas de Minas Gerais. É do Cachoeiro aqui, ó. Eu atrapalhei. Então hoje a conversa é retrospectiva. Voltamos, hein? Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lê aí, Reverendo. Rapaz, vou ler aqui, hein? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha aqui essa tá tradução interessante, ó. 21, 22. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade se renovam todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Aleluia. Olhando para trás, conte as bênçãos e conte as dores. Foi um ano, hein? Um ano tenso. Olha, se você contar só tensões, tem. O bravo de todos, Brumadinho. Lá, vizinho nosso. Teve o incêndio no CT do Flamengo. Teve aquela crise lá no Ceará com prisão. Crise prisional. Teve lá no Amazonas. No Amazonas. Olha, tivemos situações... Pará. E também na política da América Latina. Venezuela. Tensão, hein? Migrantes. Problema... Agora na Bolívia. Problemas... Chile. Hein? Chile. Hong Kong, situação complexa. Ainda o problema dos refugiados no mundo. Grave. Um ano... Tenso. Muita gente chorando suas memórias de dores de separação no casamento, gente querida que morreu. E no Brasil, o mundo político tenso também. Tensíssimo. Muito tenso. Político, jurídico. Legislativo. Aliás, bota tenso nisso, varão. Bota tenso nisso, varão. É humano assim, se a gente não cuidar, eu estava conversando com a nossa igreja. Lá na palavra do Senhor diz assim que nós devemos orar por todos os homens. Todos. Não diz assim, determinados você ora, fora da oração. Tira da lista. Então, a tarefa da igreja não é defender a direita ou a esquerda. É proclamar o santo e bendito nome de Jesus. É isso aí. Então, a igreja tem que ser acima das ideologias. A igreja pode até exercer voz profética. Exatamente, né? A Bíblia diz que Deus instituiu as autoridades, os governantes, e os governantes são diáconos de Deus, são ministros de Deus, para dois propósitos: promover o bem e coibir o mal. Quando a autoridade inverte isso, promove o mal e coíbe o bem, a igreja precisa se levantar e dizer: olha, você precisa... É pecado. Você precisa entender que você é autoridade debaixo da autoridade de Deus. Exatamente. Senão a autoridade vira opressora e promotora do mal. Quando a gente faz uma retrospectiva só do que deu, aspas, errado, é tenso, hein? É tenso. O que nós precisamos também entender, e a Bíblia traz muito isso no Velho Testamento, é quando o povo desobedece, se rebela, endurece o coração, endurece a cerviz, não escuta Deus, Deus pode levantar até os maus para disciplinar o seu povo, a nação. E também para chamar a nação para olhar para ele. Exatamente. É uma hora. Até mesmo a igreja precisa de ser repreendida para a igreja do Senhor, ela não andar em descaminhos que desagradam ao Senhor. Você teve esse ano coisas assim que trouxeram dor quando você olha para 2019? Olha, graças a Deus, no nível pessoal e familiar, não. Não, glória a Deus. Porém, a gente vive a nação, né? E hoje, por exemplo, quando eu vejo a questão da imprensa se posicionando ideologicamente, partidariamente, eu fico triste. Porque às vezes não vejo aquela imparcialidade para
relatar os fatos ou para ajudar o país a avançar. Eu, do ponto de vista geral, esse ano, não tem dor. Assim, tive essa experiência com um diagnóstico de câncer, teve a cirurgia, como já conversamos, e motivo de gratidão. Gratidão. Passei aqueles momentos assim, um e outro de uma acomodação. Trepidação, mas não foi nada que eu pudesse dizer assim, que ano para esquecer. Esse é um ano para lembrar. Mas o Jeremias aqui disse assim, vou lembrar o que me impulsiona para frente. Tem coisa que você lembra que te faz assim, aumentar a esperança? Mas com certeza. Mas é muita. É muita coisa. Cite algumas. Quer ver? Uma coisa que tem alegrado meu coração é ver como Sala de Prosa tem abençoado gente no Brasil inteiro. E fora do Brasil, irmão. Fora do Brasil. Obrigado você, hein? Sem você aí, dando a moral e compartilhando, não ia para frente. Né? Outra coisa é ver igrejas crescendo. Varão. Deus mandando gente toda semana. Como a 8ª igreja. Igreja de Pinheiros. Só de falar dos presbiterianos, do Amazonas, a igreja aqui de Mogi. Mogi Guaçu, Sorocaba. Você tem igreja da Penha, Pastor Mauri. Você tem igrejas no Recife. Você tem igrejas na Paraíba, no sertão da Paraíba. E quando você olha as denominações inteiras, os batistas, os assembleanos, as comunidades. E entender, né, pastor Jeremias, que a igreja de Cristo é uma só. Uma só. Nós não podemos ficar brigando por placa da igreja, uns contra os outros, discutindo ideias. Você pensa assim, você pensa assado, e começar a brigar. Não. O que nos une é a cruz de Cristo. E quando nós brigamos entre nós deixamos de brigar contra o pecado, o diabo e o mundo. Exatamente. Então, acho que essa questão de manter a unidade, sermos irmãos, entre nós podemos ter diferenças naquilo que é secundário. E temos. Mas naquilo que é essencial, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que só Jesus que salva, nós cremos que a salvação é pela graça, no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo na de Deus, volta de Jesus, na volta de na Jesus, ressurreição dos mortos. Menino, está virando um culto de oração aqui, está reunião de oração aqui. Isso nos anima. Conta aí umas 5 bênçãos pessoais desse ano. Varão. Motivo de relembrando. Primeiro neto chegou, né? Ei, Bento! Coisa linda. E lá o Davi, e você sabe que eu estou a caminho do segundo. Você está na minha frente, Varão. Vem aí a Ana! Coisa linda, né? Coisa linda. É coisa boa, coisa boa. Ministerialmente, está feliz? Muito feliz. Deus tem muito derramado tanta graça. Muito Louvado feliz. seja Deus. Eu sinto de não poder atender toda a demanda. A demanda é sempre maior do que a nossa capacidade. Glória a Deus. Né? Mas eu tenho tanta alegria de ver Deus abençoando pessoas através do ministério. Amém. Deus, através da pregação, através da escrita, louvado seja o Senhor Jesus. Nós temos gratidão, nós estamos com um novo governo no Brasil, nós estamos com melhora na economia. Economia melhorando. Os valores morais que estavam sendo escarnecidos e pisados, hoje sendo restabelecidos. A gente já pode falar. Louvado seja Deus. E se a agenda tivesse sido implantada, aquela agenda anticristã, brutal. Motivo de gratidão. Quando você fizer a sua retrospectiva esse ano, não fique só no negativo não, tá bom? E nem fale mal das coisas ruins que aconteceram, porque de alguma maneira Deus está trabalhando para que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, nem coopera para o bem de todo mundo não, é para quem ama a Deus. 3 sinais que o cara ama a Deus. Primeiro, quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Se você ama a Deus, você tem tempo para Deus. Então, se você ama a Deus, você obedece a Deus. Se você ama a Deus, você quer estar pertinho dele. Então pede a Deus para você ficar na coluna ali, dos que amam a Deus. Quando você amar a Deus, tudo que acontece no planeta, no universo, vai conjuntamente cooperar para trazer glória para Deus por intermédio de sua vida. Amém? Eu acho que outra retrospectiva importante é você valorizar a sua família. Porque às vezes as pessoas têm lutas na família, todos têm. Não tem família que não tenha problema. Mas às vezes critica a família, deixa a família para lá. Valorize a família. A família é uma dádiva de Deus. Então, com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas é a família que você tem, é a família que Deus lhe deu. Então valorize essa família.
nesses tempos de enfermidade aí com câncer de próstata, 2 famílias exponenciais. Minha família de sangue, meus parentes, gente que não é de igreja, não é evangélica, pulou na enchente. Chegou junto. Que bonito. Apoio, telefonema, presença. Glória a Deus. E a família de Deus. Você precisa ser da família de Deus. É isso aí. Mesmo que sua família de sangue não dê muita bola para você, a família de Deus está aí, enviada por Deus, para socorrer, para te abençoar. E é muita gratidão pela igreja, hein, irmão? Muita. Mas é muita gratidão pela igreja. E se você ainda não participa de uma igreja cristã, está na hora de você ir. Levar sua família, criar seus filhos na presença de Deus. Isso vai ser uma grande bênção para você e para as gerações futuras. 3 dicas para o cara achar uma boa igreja. Primeiro, tem que ser uma igreja que ensina com fidelidade a palavra de Deus. Pronto, aí estou com você. Segundo, tem que ser uma igreja viva, dinâmica, alegre. Fervorosa. Ah, menino. Terceiro, uma igreja que tenha compromisso com a obra missionária, com a evangelização. Ela não pode viver só para ela tem que viver para levar a esperança do evangelho para as nações. Você que é de Belo Horizonte, deixa eu te dar uma dica. 8ª igreja, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo, fazendo o Jubileu de Ouro. Celebremos. Isso não é só visão que bota numa placa lá na parede, não. Essa é a realidade da igreja, da 8ª igreja. Obrigado, sou testemunha disso. Uma Amém. igreja abençoadora. Se você mora em BH, é lá que você deve ir. Então, gente boa, vamos orar para você agora. Nós dois agora vamos orar. Orar para Deus. Eu vou orar para Deus consolar os que estão só agarrados na memória ruim, retrospectiva ruim. E você ore para Deus continuar impulsionando aqueles que podem contar muitas peças. Aleluia. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que nada que nos acontece assim sem um propósito. Oramos por aqueles que enfrentaram dias de angústia, separação, tensões, até no meio da igreja, por questões políticas, por questões teológicas, por questões de relacionamento. Oramos pela paz do Senhor. Amém. Oramos pelo consolo do Senhor. Amém. Oramos para que aqueles também que sofreram perdas com trabalho, com morte de alguém, ou separação, ou problemas que machucaram sua família, nós oramos para o Senhor consolar, encorajar e fortalecer essa vida, para que veja nisso tudo um fruto positivo que o Senhor pode trazer para essa vida e para a glória do nome de Jesus. Oramos assim pedindo o Espírito Consolador que acompanhe essas pessoas, porque o Senhor é o nosso companheiro no caminho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, nós queremos rogar-te que tu nos dês ânimo para prosseguir. Ânimo para avançar. Amém. Ânimo para esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para frente, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Levanta aqueles que estão caídos. Amém. E dá ânimo àqueles que já estão de pé, para que eles avancem e conquistem territórios mais amplos ainda, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. E quando você faz a retrospectiva de Sala de Prosa, foi sustância. É bênção, né? É bênção. Glória a Deus. Então louvamos a Deus pela 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, que é uma das promotoras e patrocinadoras desse programa ao lado de Luz para o Caminho. Uma agência abençoadora, uma agência que está a serviço do reino de Deus, das igrejas desta nação. Quando você fizer sua lista boa da retrospectiva, escreve lá, hein? Sala de Prosa. Um abraço, gente boa. Deus abençoe sua vida.